Então eu resolvi fazer o suporte de PVC. Então primeiro eu fiz um molde, desenhei, recortei, porque seria necessário que os dois lados fossem exatamente iguais. Porém, ao invés de recortá-lo inteiro, o mais prático é fazer em duas peças separado. Então eu vou recortar. Para a base do suporte eu vou usar este pedaço de madeira. Normalmente nessas fábricas de esquadrias sobram muitos retalhos de madeira. Este, por exemplo, não me custou nada. Eu obtive numa dessas fábricas. É claro que eu beneficiei. Eu emparelhei, lixei, envernizei, enfim, preparei previamente. A base do suporte. Fiz essas peças. Esta peça servirá para reforçar a região onde vai o parafuso do suporte. Ela vai reforçar. Agora eu vou cortar outra para botar por dentro dessa, para ficar mais reforçada ainda. Nesta peça foi tirado uma tira de 1 centímetro. Como eu quero que essa passe por dentro dessa, então eu vou tirar de 2 centímetros. Então agora eu vou tirar de 2 centímetros. Então desta peça, com a trena marcar 2 centímetros aqui. Vai passar por dentro desse. Passar por dentro desse. Essa tampa tem duas funções. A primeira, para reforço, vai evitar o risco dele entortar ao apertar o parafuso, vai ajudar a reforçar. E também vai evitar a entrada de sujeira. Se deixar aberto, pode ocorrer, juntar insetos, enfim, de teia de aranha, traço. Como é um projeto sustentável, né? Você imagine que quando esse monitor não funcionar mais, não prestar mais, você tiver que descartá-lo, esse suporte, caso não vá ser usado para outro monitor, poderá ser todo desmontado e o seu material reaproveitado. Interessante é que ele fica todo encaixado, não precisa nem usar cola. Agora sim, ele fica bem mais reforçado para suportar o parafuso aqui, o aperto do parafuso. Esta outra peça foi feita para esta tampa.
Para fazer esta tampa é necessário retirar a rosca da tampa, tem que tirar esta beirada interna aqui, essa rosquinha. E aí é só encaixar. Então cuidado é para esta beirada não encostar ali na cabeça dos parafusos na hora em que ele fizer esse trabalho aqui. Tem 4 centímetros de diâmetro, significa que eu tenho um raio de 2 centímetros. Vou deixar 2 centímetros mais 1 milímetro de raio. Encontro exatamente nivelado e alinhado a posição dos furos. A primeira parte então está concluída, a base e o suporte. Para fazer a parte seguinte, que será a abraçadeira para prender o cano nesta base, eu vou precisar fazer um molde de madeira para depois, quando esquentar a chapa, poder largar sobre o molde e ela se moldar direitinho na medida exata que eu preciso. A questão aqui é a seguinte: de um lado ele tem que ficar exatamente na metade do tubo e do outro lado ele tem que ficar alguns milímetros mais alto, porque
a abraçadeira vai se fechar exato na parte de baixo e ficar uma folga na parte de cima para poder dar a pressão. Essa é a parte mais complicada desse projeto, que é fazer esta peça com o uso desse molde que eu improvisei ali. Primeiramente a gente tem que colocar a chapa de PVC no forno para ela amolecer. Temperatura máxima. Dá para usar cano de PVC aqui, mas o problema é que após algumas tentativas de moldagem ele acaba se deformando por causa da caloria da chapa que se larga aqui. Então, se tiver um cano desses de rolo de papel alumínio, é mais adequado aqui, porque com a caloria ele não deforma. Está. Onde ela vai apertar o cano, eu resolvi colocar uma tira nessa parte do suporte. Isso aqui é de carcaça de máquina de escrever, as carcaças de impressora, enfim, de qualquer coisa que eu desmancho. Eu costumo recortar os pedaços para guardar assim, depois fica mais fácil da gente guardar e usar, né, quando precisa para algum projeto. Este pedaço de plástico, então, eu vou fazer com este material. Ele é mais resistente, ele é mais grosso. Esse plástico aqui não dá para ser cortado com a tesoura, tem que ser serrado. Bem, para acertar as abraçadeiras, para corrigir as distorções que decorrem do preparo no molde, como foi demonstrado, é necessário a gente ir aquecendo, acertando ela no fogo e com a lixa ir endireitando ela pouco a pouco. Depois de pré-moldada a abraçadeira, é a vez de acertá-la nesta base. Então eu achei o centro da base aqui e dei um desconto aqui de meio centímetro. E o que acontece? A abraçadeira, esta parte dela aqui, ela tem que dar certo aqui, porque desse alinhamento aqui vai depender o alinhamento do próprio suporte. Então, para poder acertar esta abraçadeira neste alinhamento, é necessário usar uma base, fazer esse trabalho no suporte de madeira. Então eu marquei de modo que pudesse ficar visível aqui para este lado, aqui também, e aí acertei aqui com a régua exatamente onde ele iria ficar
Marquei, furei aqui com a furadeira e coloquei os parafusos. Pode ver que ele ficou alinhado aqui, né? O risco ficou alinhado aqui, ó. Aqui, ó. Depois então que tiver com a base no lugar, aí ele vai ficar encaixado aqui bem certinho. E aí você vai poder acertar aqui, marcar os furos na abraçadeira e furar certinho. Depois de furado, você vai colocar os parafusos e aí se faz o trabalho aqui com a lixa, todo emparelhado, né? Porque vai ficar bem desparelho. A abraçadeira ela é bem rústica. Quando você tira do forno e faz a primeira moldagem, ela está toda desalinhada, né? Então há necessidade de você colocar nesta base e emparelhar as laterais, alinhar ela aqui, tirar os excessos que ela vai ficar sobrando e com isso observar este alinhamento aqui. Ela vai ficar alinhada aqui. Então essa é a forma como você faz este primeiro alinhamento. É feito então nesta base de madeira. Eu fiz esta placa com um pedaço de plástico prensado em uma placa de PVC, dessa forma, para obter esse efeito visual. Ela vai ser colocada aqui para servir de limitador aqui, para que com isso, apenas segurando aqui, ele vai permitir esse sistema de regulagem, sem a necessidade de regulagem com parafuso. A pressão da abraçadeira já vai ficar previamente regulada aqui para permitir que o monitor possa ser regulado para cima, para baixo, apenas deslizando o suporte na haste dessa forma. Exatamente. Agora resta fazer o acabamento aqui então com a lixa. Eu substituí a porta por essa borboletinha e a arruela, que era de metal, eu substituí por uma que eu fiz com PVC. Mas eu chamo a atenção também que esta arruela foi feita com esse PVC mais flexível, para que ela pudesse fazer esse trabalho de deslizar aqui. Eu testei a arruela com o PVC mais grosso e não deu o mesmo resultado deslizante que deu com essa aqui. Você vai poder fazer a regulagem aqui, depois apenas uma apertadinha aqui ele vai ficar firme o suficiente.